Olá, bem-vindos e bem-vindas, mais uma TPC da Diretoria de Ensino. A gente continuar a nossa discussão, né? Então, essa formação que a gente vem preparando para vocês é praticamente um percurso formativo que a gente imaginou que seria interessante discutir nesse momento que a gente vive tudo isso, né? E tem essa oportunidade de conversar diretamente com vocês, professores. A gente tem acompanhado bastante o feedback de vocês, né? Essa devolutiva que vocês dão para a gente, principalmente na avaliação que vocês fazem, né, no final das nossas formações. A gente sempre deixa o link nos comentários, tá? Então, o pessoal que ainda nunca respondeu, nunca participou dessas autoavaliações, tem aqui nos comentários do nosso vídeo, na parte de baixo, o formulário para vocês responderem. Mas também a gente acompanha bastante os comentários dos vídeos, né? Então, tem um pessoal que assiste no mesmo horário que ele é lançado, então a gente fica com um chat lá, a gente consegue conversar com vocês, os PCNPs acompanham a TPC ali naquele momento com vocês, é uma troca interessante, mas também quem assiste depois pode comentar aqui no vídeo, que a gente lê tudo, a gente acompanha, a gente gosta bastante dessa devolutiva, é fundamental para o núcleo pedagógico para entender o nosso papel como formador, essa troca com os professores, né? Também a gente troca bastante com os professores coordenadores de vocês, mas a gente quer ouvir vocês. Então, deixem comentários para a gente no nosso vídeo, né? Que o pessoal que está acompanhando no dia do lançamento, que tem a oportunidade de conversar pelo chat, também participem do chat, que a gente gosta bastante desse momento, né? Que daí a gente pode trazer para as nossas reflexões, entender esse movimento do que é o ATPC da diretoria, né? Então, assim, pensando com vocês, qual é o papel da nossa formação, qual é o papel do que a gente vem trazendo nessas discussões do ATPC da diretoria e do que vocês trazem nos comentários, trazem na autoavaliação, a gente planejou essa formação sobre avaliação, né? Então, a gente, nesse percurso que a gente vem fazendo, seria interessante que a gente trabalhasse a avaliação, né? Então, vamos pensar o que a gente vai trabalhar na avaliação, depois a gente faz uma breve retomada do que a gente já discutiu até aqui, né? A gente pretende, nessa avaliação, apresentar para vocês propostas de avaliação, né, que estão retratadas no currículo paulista. Além disso, a gente quer compreender o processo de avaliação a ser desenvolvido nas atividades do material de apoio e ajudar vocês a escolherem instrumentos avaliativos adequados aos objetivos e propósitos, né, e a intencionalidade pedagógica da aprendizagem dos estudantes. Tudo bem? Pensando um pouco do que a gente já fez, as habilidades essenciais e habilidades de suporte que a gente trabalhou, né, lá quando a gente viu o cronograma integrado, entendeu o que era habilidade essencial, o que era habilidade de suporte, todo aquele movimento que a gente tem com as formações, né, é fundamental para a gente compreender onde está o professor nessa proposição que a gente tem do currículo paulista, né, na proposição das formações que a gente tem no centro de mídias e nesse trabalho direto com o estudante, né? Então, a gente entende que nesse momento a gente está priorizando algumas habilidades, são as habilidades essenciais, mas que as habilidades essenciais elas estão amparadas num percurso que esse estudante tem dentro do currículo paulista, né? Então, entender esse movimento, entender o que a gente, até esse momento, fez para esse estudante que está ali com a gente. Então, para avançar, ele precisa do quê? Né? Então, é essa pergunta que a gente faz quando a gente está pensando nas habilidades essenciais e nas habilidades de suporte, né? Quais são os materiais que apoiam esse trabalho? A gente tem o currículo em ação, para todas as disciplinas, todos os componentes curriculares. Para alguns, a gente tem o Aprender Sempre. Né? Quais são esses? Língua portuguesa, matemática e ciências da natureza. E aí a gente pode entender que as habilidades essenciais que estão sendo desenvolvidas por estudantes, elas são trabalhadas também nesse material de apoio, né? Esse material é fundamental para que a gente
tenha um avanço, né, tenha uma organização desse conhecimento, mas também consiga compreender esse caminho que o estudante faz, né? Então, a gente, tendo esse material, tendo essas habilidades, a gente vai pensar nas situações de aprendizagem, a gente vai pensar nas sequências de atividades. Então, na semana passada, retrasada, né, quando a gente estava discutindo com vocês a taxonomia de Bloom, para a gente entender como isso estava organizado dentro do currículo, como isso estava organizado dentro desses materiais, do currículo em ação, do Aprender Sempre, era para que a gente conseguisse pensar nessa trajetória. Né? A gente falou muito dessa organização para a trajetória do estudante. Né? Então, é fundamental a gente compreender que, para o estudante aprender, a gente precisa pensar nessa jornada. Né? A gente precisa pensar num começo, meio e fim nessa formação. O processo ensino-aprendizagem ele não acontece de uma hora para outra. A gente falou muito disso na semana passada. Né? Mas por quê? Porque o estudante tem essa trajetória bem delineada. Né? Ele vai começar com coisas mais simples até a gente conseguir fazer uma estruturação e um avanço nas dificuldades e na organização dessas atividades. Né? Então, a gente precisa pensar essa jornada do estudante, né, pensando nas situações de aprendizagem e nas sequências de atividade. Tá? Hoje, a nossa proposta de trabalhar com a avaliação formativa é exatamente da gente conseguir entender como que esse percurso pode ser melhor aproveitado pelo professor e o professor pensar se aquela estratégia está funcionando ou não está funcionando. Né? Se a gente está falando que a aprendizagem não acontece de uma hora para outra, a avaliação tem que fazer parte dessa jornada para a gente saber, vamos avançar quanto, né? E vamos avançar até onde, né? Ou não, precisamos voltar e replanejar isso. Né? Então, a avaliação é um momento que faz parte dessa trajetória. Né? A avaliação ela está permeando essa trajetória. Né? Então, a gente vai discutir bastante isso com vocês aqui hoje na nossa formação, tá bom? Quais são os materiais que a gente precisa para trabalhar hoje com vocês? Principalmente, né, o Aprender Sempre, que é do pessoal de Língua Portuguesa, Matemática e Ciência da Natureza, para o pessoal de Ciências Humanas e das outras áreas que não são essas que eu acabei de citar, a gente vai usar o Currículo em Ação. Tá? E a habilidade essencial que estava sendo desenvolvida, aquela que a gente usou na outra formação, a gente vai continuar trabalhando com ela, tá bom? Aí a gente, juntando tudo isso, a gente começa a pensar essa organização da TPC, certo? E eu começo já pensando, né? Por que avaliamos? Por que a gente precisa fazer esse movimento? E quais são os caminhos e possibilidades para alcançar essa ação? Né? Para avaliar o que a gente precisa fazer. Né? Então, assim, uma coisa muito simples é que a gente precisa entender que todo estudante pode aprender, certo? E esse processo de ensino-aprendizagem, ele tem que ser um processo democrático. Né? A gente conversou bastante sobre isso na outra TPC, que era deixar as coisas muito claras para o estudante, deixar tudo muito óbvio desse percurso que a gente vai fazer. A gente não pode não compartilhar as nossas habilidades essenciais, qual é o nosso objetivo com essas habilidades, quais são as atividades que estão sendo propostas para esse trabalho, né? Então, tem que ser um processo democrático, né? A avaliação não pode ser um processo que parta só do professor. Tem que ser uma troca, tem que ser um jogo com o aluno, né? Então, a gente precisa desenvolver esse senso, né, comunitário, né, que esse organismo vivo que é a escola, ele é feito de várias partes e a gente tem que trocar entre essas partes. Né? Então, não tem como avaliar sem ser democrático, senão a gente faz aquela avaliação de processo que não vai trazer essa resposta que a gente precisa, né?
que vai ser uma coisa imposta, que não vai ser uma troca entre o processo ensino-aprendizagem do estudante e a organização desse processo que é feita pelo professor, né? Então, a gente tem que trocar com o estudante para que a gente entenda que esse processo é, sim, uma parte do ensino-aprendizagem, né? Não está deslocado, né? E o estudante saiba por que ele está sendo avaliado. Não é uma surpresa para ele, né? Não é para pegar ninguém de surpresa, não é para punir ninguém, né? Então, assim, são coisas que a gente está cansado de falar, a gente está cansado de saber disso, mas que às vezes na nossa prática a gente não consegue desenvolver. Então, como que a gente consegue desenvolver isso? Né? Uma avaliação mais democrática, mais assertiva, né? Que traga de verdade aquilo que está acontecendo na aprendizagem do estudante, mas que a gente não precise punir, que a gente não precise cobrar, que a gente não precise pensar nisso como um mal, né? Olha, vou castigar você com uma prova, né? Então, a gente vai discutir exatamente isso com as áreas, tá? Outra coisa é que, assim, o processo avaliativo, ele também é um processo que, de alguma forma, ele serve como um desafio para o estudante. Mas não é um desafio, tipo, olha, você não vai passar por isso. Mas é um desafio para entender como que isso serve para a resolução dos problemas que ele tem ali naquele momento, né? Então, é um desenvolvimento das competências que a gente precisa fazer com eles, entende? A gente também precisa pensar que essa igualdade de oportunidade que a avaliação traz, ela, ela vai ser para a gente garantir essa diversidade do grupo, né? Então, a gente, olha, estou usando um método assim de avaliativo, mas é para eu conseguir entender o quão diverso esse grupo é, e tão diverso eu preciso trabalhar com os meus estudantes, né? Se eu aplico a mesma prova para todo mundo, e todo mundo vai mal na prova, né? Ou eu tenho meia dúzia que vai bem, meia dúzia que vai mal, tem um grupo ali no meio. Eu consigo entender que o meu processo de ensino ele tem que ser diversificado para esses grupos, né? A gente precisa fazer esse momento de reflexão do nosso trabalho. A gente falou da organização na última TPC, mas a gente, como parte dessa organização do nosso trabalho, a gente precisa entender onde cabe a avaliação e quem eu sou nessa avaliação. Porque normalmente essa avaliação sai daqui e vai para lá. Eu entendo, esse aluno sabe, esse aluno não sabe e acabou. Mas é isso que serve a avaliação? Não, a avaliação serve para eu, como professor, entender o que eu estou fazendo com esse processo de aprendizagem. Eu estou falando a mesma linguagem para todo mundo e ela não está alcançando todo mundo do mesmo jeito, né? Então a gente precisa ter esse momento de reflexão. É fundamental que a gente entenda que a comunicação não vai ser igual para todo mundo, né? Às vezes a gente vê das avaliações que vocês devolvem para a gente, né? O pessoal falando, eu quero ouvir sobre tal assunto, vocês precisam falar de outra coisa, vocês tal. Mas, assim, a gente tem aqui uma formação em rede, né? A gente está atendendo uma série de escolas, a gente tem 36 escolas de anos finais, 35 de anos de ensino médio, né? A gente tem que conversar com todos esses professores ao mesmo tempo. Então, essa é a reflexão que a gente precisa fazer. O que será que cabe nesse momento para todo mundo? Né? Como que é a nossa conversa com todo mundo? Vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, vamos trazer mais coisa, vamos tirar texto, vamos, né? Porque a gente precisa alcançar todos e a avaliação ela vai mostrar isso para a gente, né? Em que grau de complexidade esse assunto atinge a maioria dos meus estudantes, né? Ou não atinge? Como que a gente vai trabalhar isso a partir de agora, já que eu descubro que não está funcionando? Então, esse movimento faz a gente perceber o quão socializado essa temática, esse conteúdo, ela está sendo, ela está para o meu estudante, né? Então, eu sei que um assunto eu consigo tratar com eles porque todos conhecem, todos já sabem, todos já entenderam.
mas outros eu não vou conseguir avançar porque não está compreendido pelo meu estudante. Então, essa socialização que a avaliação produz é fundamental para a gente conseguir entender em que aspecto e qual é o avanço que a gente vai ter com os nossos estudantes. Né? Muitas pessoas reclamam hoje, o aluno no remoto, eu não tenho essa oportunidade de avaliar, mas eu estou conseguindo entender que a minha avaliação tem que ser proposta para o momento que eu estou vivendo, né? Para essa, eu consigo fazer um atendimento síncrono com os meus estudantes, eu vou fazer esse percurso e essa avaliação, porque assim dá certo, desse jeito não funciona no remoto, preciso mudar. Né? Então, a gente vai percebendo isso conforme a gente vai trabalhando essas avaliações. Né? E aí, uma coisa que a gente tem, que é fundamental na avaliação, e que isso é um momento muito rico para a gente, né, como educador, é o momento de reflexão que a avaliação produz. Então, a gente precisa ter esse momento de reflexão. O estudante precisa ter esse momento de entender quais são esses desafios, quais são os problemas que ele está resolvendo ali, e ele perceber que ele está avançando nesse processo. Então, a gente precisa trabalhar muito a reflexão do nosso estudante. Né? A gente vai percebendo que algumas coisas vão mudando, né, no nosso contato com o estudante, né? A gente vai percebendo que de um bimestre para o outro a gente tem um avanço significativo, mas esse momento que traz para a gente essa reflexão também é fundamental para o nosso estudante, né? Para ele entender, olha, lá no começo do ano eu não conseguia fazer tal coisa, né? Ou eu não conseguia fazer essas ligações, né? E agora já é possível, né? Agora já é uma possibilidade dentro da minha caminhada aqui na escola, né? Então, a gente precisa desenvolver isso também como uma prática democrática da escola, né? Permitir que o estudante entenda onde ele está no seu processo de ensino-aprendizagem, tá bom? E aí, eu vou trazer aqui uma definição da avaliação para o currículo paulista, né? Então, para o currículo paulista, a avaliação é parte do pressuposto de que no âmbito escolar ela deve ser encarada como um recurso pedagógico que permite aos professores e gestores e demais profissionais da educação acompanhar a progressão das aprendizagens, oferecendo subsídios para a análise do próprio processo de ensino. Né? Então, a gente falou muito, né, comentei com vocês bastante sobre essa questão democrática da avaliação, né, da gente entender onde a avaliação está nesse processo de ensino-aprendizagem, mas mais do que para a gente, é para o estudante. Então, é fundamental o estudante se entender nesse caminho. E aí, a gente tem essa reflexão, né? Rapidinha, bem curta. Avaliamos para ensinar ou ensinamos para avaliar? Né? E aí a gente volta daqui a pouquinho com as áreas, tá certo? Então, obrigado, pessoal. Eu deixo aí essa reflexão para vocês e vocês continuam com as áreas de vocês. Até mais. Tchau. Olá a todas e todos, eu sou a Beatriz, PCNP de Geografia. Olá pessoal, eu sou Eduardo, PCNP de História. Bem, segundo Lucchesi, enquanto o planejamento é o ato pelo qual decidimos o que construir, a avaliação é o ato crítico que nos subsidia na verificação de como estamos construindo nosso projeto. Nesta frase, vemos que a avaliação é colocada a serviço do ensino, e não como um fim em si mesmo. Ela tem o objetivo de subsidiar as decisões pedagógicas da escola. Nós trouxemos uma frase de um estudioso que dedicou sua carreira à investigação da avaliação, um autor que pensa a avaliação como parte do ato pedagógico,
junto com o planejamento e a sua execução. Hoje trataremos especificamente da avaliação de uma perspectiva diagnóstica e formativa. Na TPC anterior da diretoria de ensino, nós optamos por exemplificar para vocês a habilidade 104 com o componente de geografia. Dando continuidade àquele trabalho, nós hoje pensaremos a avaliação a partir daquela mesma situação de aprendizagem, a situação de aprendizagem 2 da primeira série do ensino médio, página 20 do material do professor e 242 do material do aluno do currículo em ação. Embora a gente utilize aqui um caso de geografia, nós pretendemos que estes exemplos subsidiem os professores de todos os componentes curriculares das ciências humanas. As estratégias utilizadas aqui são igualmente pertinentes para todas as humanidades. Então, eu vou retomar aqui com vocês, né, a situação de aprendizagem 2, né, da primeira série como geografia, como o Edu falou. E aí lembrar que essas situações de aprendizagem, né, do currículo em ação, elas estão divididas em momentos, né? E já vimos também na última TPC da DE que essa primeira parte, o momento 1, né, ele pode ser utilizado como uma sondagem, né, uma atividade com o intuito de lembrar e entender, nesse caso específico, sobre patrimônio natural e cultural. E também pode ser utilizado como uma sensibilização, né, para motivar, para mobilizar esse interesse inicial dos estudantes. E aí, quando a gente desenvolve uma sondagem, será que nós, enquanto professores, a gente já está pensando nesse processo avaliativo? Né? E eu convido vocês para a gente refletir aqui junto, que é importante da gente ter em mente que qualquer atividade de sondagem, ela tem o intuito de nos dar informação acerca do que aquela turma já conhece e o que ela já tem consolidado. Né? Então, qualquer que seja a sondagem, ela vai me trazer um diagnóstico daquela turma. Né? Aqui no momento 1 do material do currículo em ação, a sondagem ela é proposta por meio de um texto seguido de perguntas, né? Existem outras formas de realizar sondagem, né? Pode ser através de uma roda de conversa, através de um vídeo, ou de uma música, ou de diversos outros instrumentos, né? Que vão poder ali me possibilitar o desdobramento de realizar a sondagem. Nesse exemplo que a gente está trabalhando aqui com vocês, ela ocorre por meio de perguntas, né, a respeito num desdobramento desse texto. Então, quando eu vou trabalhar com perguntas, é importante que as perguntas elas consigam explorar o assunto para que ela possa te dar informações acerca do que o estudante traz de repertório. Né? Então, se eu vou utilizar uma atividade do currículo em ação para realizar a sondagem, é importante verificarmos se as perguntas elas estão dialogando com a minha intencionalidade, com o meu objetivo, né? Daquela habilidade essencial a ser desenvolvida. Porque a gente pode utilizar, por exemplo, todas as perguntas do currículo em ação, que estão constantes ali, eu posso selecionar algumas, ou eu posso acrescentar outras, por exemplo, né? Para que a partir disso eu possa ter um diagnóstico do que eu preciso retomar, ou do que eu preciso trabalhar, do que eu preciso me aprofundar com esses estudantes, né? Outro ponto importante ao realizar uma sondagem diagnóstica é que precisamos que o aluno se permita participar dessa atividade, né? Precisamos deixar claro que não tem certo ou errado, né? Mas que o que você vai estar avaliando nesse momento é muito mais, por exemplo, a participação dele, né, para você conseguir fazer esse diagnóstico. Então, a gente precisa verbalizar para os estudantes o nosso objetivo com a atividade proposta. É importante que o aluno ele tenha ciência e clareza do que se está esperando dele, né? Nesse caso que estamos falando de uma atividade com caráter avaliativo diagnóstico, é preciso que isso seja explicitado, até para que o aluno não tenha vergonha, né, ele não tenha medo de se expressar o que ele conhece, expressar o que ele desconhece, o que ele nunca ouviu falar, né?
com medo de ser reprimido ou medo do erro, né? Afinal das contas, quantas vezes que a gente não ficou quieto numa situação com medo de falar bobagem ou ser alvo de uma piada por desconhecer sobre um assunto, né? Desculpa aqui, passei o slide. Aqui, né? Após a realização da sondagem diagnóstica, é preciso, então, ver como é que essa atividade, essa avaliação, ela pode auxiliar na melhoria da aprendizagem, né? Lembramos que quando a gente planeja uma aula, é importante destrinchar quais são as nossas intencionalidades, os nossos objetivos, ao desenvolver aquela habilidade, né? Como o Fê comentou com vocês no começo, aqui na retomada, né, da TPC anterior. Para que eu tenha ciência de que o planejamento, ele deve estar sempre aberto, né? O meu planejamento, ele pode ter uma revisão, ele pode ter ajustes, porque eu vou considerar as evidências de aprendizagem coletada por meio das atividades e das avaliações, né? Nesse caso aqui, a diagnóstica. Então, os ajustes de planejamento são decisões que exigem extrair das atividades e das avaliações mais do que uma simples nota, né? Por isso que essa parte diagnóstica deve permitir uma análise diversa, né? Como, por exemplo, quais são os pontos que eu estou trabalhando e está mais ou menos desenvolvido com a turma, né? Até para eu saber localizar qual vai ser a melhor habilidade de suporte para que eu consiga, né, trabalhar essa defasagem. Então, é importante eu planejar não apenas as aulas, mas também o processo avaliativo, né? Se no ATPC passado, né, no último ATPC, nós falamos com vocês sobre a importância de planejar as aulas, né, e de ter claro qual a nossa intencionalidade e objetivo com cada atividade que irá trabalhar, hoje a gente está focando em como iremos utilizar essas atividades para realizar o processo avaliativo dos estudantes, né? Como se organizar para registrar todo esse processo para que as informações não se percam, né? As atividades, as avaliações diagnósticas, elas não precisam estar concentradas só lá no começo do ano, né? Elas podem integrar todo o início de uma nova etapa de aprendizagem, né? E aí eu coloco para vocês, né? Como é que é uma atividade, uma avaliação com caráter diagnóstico, ela pode auxiliar a aprendizagem dos estudantes, né? E aí a avaliação, né, a atividade diagnóstica, ela deve permitir uma análise diversa, né? Eu posso identificar a realidade que o aluno do aluno que está participando desse processo, eu posso verificar se o aluno apresenta ou não habilidades para acompanhar a habilidade essencial, que é o meu objetivo nesse momento, eu posso identificar as causas e dificuldades recorrentes na aprendizagem, né? Então, toda atividade de sondagem pode ser considerada uma atividade, né, uma avaliação diagnóstica, e ela pode me auxiliar na aprendizagem dos meus estudantes se eu não somente aplicá-las, mas se eu investigar e interpretar para poder sanar a defasagem, tá? No momento 1, que é esse momento que a gente está desdobrando aqui com vocês, que a gente está usando como exemplo, também é sugerido, por exemplo, que se trabalhe com um vídeo, né? Um vídeo que ele se chama sobre a Serra da Capivara, Piauí, Pinturas Rupestres, Turismos e Segredos Milenares. E aí, na atividade, propõe que, né, se assista juntos ou solicite que o estudante assista anteriormente para depois fazer o desdobramento, né, das perguntas. Então, existem muitas formas de realizar uma atividade de uma avaliação diagnóstica. E nesse momento que a gente está no ensino híbrido, né, a gente pode realizar o diagnóstico tanto de uma forma síncrona, né, então numa aula presencial ou em uma aula com interação pelo centro de mídias ou pelo Classroom, mas eu também posso realizar ela de forma assíncrona, né, por meio de um roteiro que o aluno vai realizar e vai te devolver. E aí, nesse caso, é importante deixar explícito
caso o aluno, né, leve essa atividade para realizar, sentar com você ali presente, que esse não é um momento dele realizar uma pesquisa para responder as perguntas, ou buscar outras fontes, mas dele expressar o que ele conhece, o que ele desconhece, né? Ô Bia, nesse sentido, eu acho interessante a gente observar que esse momento 1, ele tem atrás uma das perguntas lá, o que é um geoparque? E se o professor não deixar muito clara a intencionalidade pedagógica dele, para ele procurar descobrir o que é um geoparque através do texto, através do que ele já tem ali disponível, vai trabalhar uma habilidade muito diferente do que se ele fosse na internet fazer uma pesquisa no Google, o que é um geoparque, né? Isso. Bem, pessoal, vamos então aqui pensar o segundo momento e as possibilidades de avaliação que ele oferece. Após iniciar o ato pedagógico, quando a atividade de ensino já está acontecendo, como avaliamos o desenvolvimento do estudante? Quais estratégias podem levar à construção do conhecimento específico buscado? Qual a finalidade de seguir a sequência de atividades? Teremos aqui uma estratégia de avaliação específica para um tipo de atividade proposto no momento 2. A atividade proposta é um debate. Bem, pessoal, sabemos, né, quando estamos em sala de aula, da dificuldade de conduzir um debate e como a nossa atenção está voltada para a condução do debate com toda a sala. E neste momento é difícil a gente fazer registros daquilo que a gente está avaliando. Ainda que esse registro seja muito importante para que nós não percamos, ou então que a gente pode vir a confundir depois se a gente não efetua registro no momento do debate. Aqui, pessoal, nós disponibilizamos um documento. Há um link para esse documento aqui na descrição do vídeo. Este documento, que é uma forma de rubrica, visa auxiliar o professor durante a realização do debate, já que ele terá pouco tempo, né, para isso. Uma maneira de ajudá-lo é ter uma rubrica que já tenha estabelecido de maneira organizada quais são os objetivos de aprendizagem. Dividimos a habilidade desta situação de aprendizagem em 3 partes. Se o professor achar pertinente, ele pode também retomar a habilidade de suporte e usar aqui as habilidades de suporte e dividi-las de outra forma. Olha, identificar o objeto de cultura material e imaterial. Identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de um povo. Então, pessoal, criamos momentos a partir de uma mesma habilidade. Em relação ao objeto proposto para este debate, a relação entre turismo e preservação do patrimônio poderia ser retomar os casos trabalhados na aula do Centro de Mídias. Caso o teu estudante não tenha visto, você pode recomendar, olha, a aula de geografia está lá disponível no Centro de Mídias, ou a aula da tua disciplina. E para ele trazer aqui os exemplos, né? No caso, a gente está estudando a relação entre turismo e inovação. Ele pode buscar tanto as situações de conflito que há entre turismo e preservação, bem como a superação deste conflito, né? O que os especialistas chamam de turismo sustentável, a maneira de equilibrar as duas coisas. O debate é uma oportunidade também para acompanharmos o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Qual foi a atitude do estudante durante o debate? Ele respeita a fala dos colegas? Ele escuta a fala? Quais estudantes não se manifestaram? Por que será que eles não se manifestaram? A gente tem que tentar diagnosticar essas coisas também, estes outros aspectos da competência durante o debate. Retomando a taxonomia de Bloom, a gente pode estruturar a tabela também para registrar quais estudantes aplicam aqui conhecimentos trazidos das aulas anteriores e quais produzem novos argumentos. Aqui é o espaço, então, para a gente observar quem cria, quem se apropriou melhor do conhecimento das outras aulas, também do conhecimento que foi apresentado no Centro de Mídias. Para tudo isso, pessoal, a rubrica tem que ser previamente estruturada para permitir anotações curtas, como o nome ou o número do estudante em cada um desses quadrados. Em cada um, de acordo com a etapa de desenvolvimento, nós temos aí, né, as 4 colunas. Não desenvolvido,
desenvolvido insuficientemente, suficientemente desenvolvido e plenamente desenvolvido. Vamos falar então agora da autoavaliação. Trazemos como opção também que o estudante realize sua própria avaliação sobre seu processo no debate. O objetivo da autoavaliação é tornar o estudante consciente de seu papel no processo de aprendizagem. Dessa forma, ele teve um momento para refletir sobre o seu processo, resultados e o seu comportamento, para poder avaliar o desenvolvimento pessoal. A autoavaliação deve propiciar ao estudante reflexões sobre como ele tem desenvolvido as atividades propostas e o que é preciso para aprimorar as suas atitudes e a sua aprendizagem. Dessa forma, questões sobre autoavaliação da aprendizagem podem considerar conhecimentos, habilidades e atitudes. Existem muitas formas dos estudantes se autoavaliarem, por meio de redações, rodas de conversa e também as rubricas. Independente da forma de autoavaliação que se usar, é importante que o estudante seja informado de como isso será feito no início do processo, antes do debate ocorrer. Aqui, para vocês, vamos apresentar uma dessas possibilidades, que é a rubrica do estudante. Nesse caso, é importante que o estudante tenha acesso à rubrica no começo do processo, para ele compreender o que se espera dele. Então, aqui, o Edu colocou para vocês, né, mostrou como pode ser uma rubrica de acompanhamento do professor. E aqui a gente está agora mostrando para vocês uma possibilidade de rubrica de autoavaliação do estudante, né, que o professor ele vai desenvolver para o estudante se autoavaliar, né? Aqui no caso específico da atividade do debate. Para elaborar uma rubrica, primeiro, né, é preciso ter claro quais são os critérios avaliativos que você vai considerar, né? Então, se você tiver feito uma rubrica de acompanhamento para a hora do debate, né, como o Edu mostrou para vocês, os mesmos critérios que você tiver colocado na sua, você precisa trazer para a rubrica do estudante, né? Para poder explicitar isso para os estudantes, né? Então, se você vai considerar a participação, se você vai considerar a disponibilidade, o empenho, a iniciativa, a colaboração com os demais estudantes, tudo que você for avaliar e que fizer parte do processo de aprendizagem pode constar na rubrica do estudante também, né? Por isso a gente volta a lembrar do que a gente abordou no TPC passado, que o professor ele precisa ter claro qual o seu objetivo com a habilidade a ser desenvolvida, para que nas atividades propostas, né, nesse processo avaliativo, ele esteja em diálogo com o seu objetivo, né? Caso vocês queiram esse modelo de rubrica aqui do estudante, que a gente está aqui apresentando para vocês, a gente também vai deixar o link, né, aqui na descrição do vídeo, né? Toda rubrica tem esse formato, né, que é um formato de tabela, mas ela pode ser construída ou modificada de acordo com os objetivos a serem desenvolvidos, né? O que é importante é que na rubrica do estudante, em cada uma dessas linhas, né, dessa tabela, ela esteja relacionada a um item específico, né? Então, vamos supor que eu, enquanto professora, eu tenho indicado uma leitura específica para os estudantes se prepararem para o debate. Então, eu coloquei aqui como um desses itens, né, como que ele se desenvolveu nessa etapa da leitura do texto, né? Então, eu coloquei aqui primeiro, né, não lê o texto, né? Aí eu coloquei uma outra opção. Leu o texto, mas não o compreendeu, né? Aí na terceira coluna, né? Ele leu e compreendeu o texto, né? Depois, por último, ele leu, compreendeu e conseguiu aplicar esse texto na hora do debate, né? Então, eu vou destrinchando cada um desses itens da etapa, né?
de acordo com quais são os meus objetivos do processo. E aí eu vou estruturando a tabela da rubrica de acordo com os critérios, né, que façam sentido ali para essa atividade, tá? É importante a gente perceber também que existem outras formas de rubrica, né, de checagem de rubrica. Então, aqui eu trouxe para vocês um outro exemplo, né, de uma outra rubrica. Essa imagem que está aparecendo agora, ela consta no material também do currículo em ação, né, no caderno do aluno, né, no material do aluno, do ensino fundamental. Tá? É uma autoavaliação que ela aparece no currículo em ação do volume 2, né, o material agora do segundo bimestre, do 8º ano. Né? Então, o currículo em ação dos anos finais, né, do ensino fundamental, ele já tem uma parte de autoavaliação no final das situações de aprendizagem, né? E aí, nesse caso, a gente nota as diferenças da rubrica que eu coloquei anteriormente para vocês. Aqui, né, ele já deixa 4 etapas pré-estabelecidas, né? Elas parecem até um pouco mais com a rubrica que o Edu apresentou para vocês de acompanhamento do professor, né? A rubrica do professor. Então, ele estabelece 4 etapas, né? Que aqui ele foi dividido... 4 etapas não, desculpa, 3 etapas, né? Que é plenamente, parcialmente e não realizei. E aí, depois ele coloca uma outra coluna, né? Ali uma 4ª para observação, caso o aluno queira deixar algum comentário, né? E outra coisa específica também, específica nesse contexto, é que nessa situação de aprendizagem, né, que está lá no currículo em ação do 8º ano, a rubrica ela foi um instrumento utilizado ao final de todo o processo, né, da habilidade trabalhada, e não apenas para uma das partes do processo, como no debate, né? Então, nós, enquanto professores, nós podemos utilizar a rubrica de diversas formas, né? Tem vários modelos, assim como qualquer outra autoavaliação, e a gente pode utilizar ela no momento que a gente achar mais eficiente para o aluno refletir o processo de aprendizagem dele, né? Então, eu posso utilizar ele no meio, né, ali desse processo, pensando no sentido de que ele vai de uma atividade, ou depois de eu desenvolver toda a situação de aprendizagem do material de apoio, eu venho com a rubrica para ele pensar, né, no debate, nas demais atividades que ele foi desenvolvendo. Então, isso fica a critério de cada professor. Tá? E aí, agora a gente passa para um outro momento dessa situação de aprendizagem, né, que a gente escolheu demonstrar para vocês o momento 4, que é um momento que ele está voltado para a criação de um documentário, né? Então, é uma outra atividade, né? Mas também com foco, né? A mesma situação de aprendizagem em patrimônio cultural e ambiental, né? Da sua cidade ou da sua região. E esse momento, ele objetiva retomar a habilidade que está sendo trabalhada, né? Mas propiciando a organização dos conhecimentos já adquiridos e oportunizando novas formas do estudante aprofundar a temática, né, de uma forma diversificada. Então, no documentário, considerando a oralidade, considerando a escrita, né, outras formas de expressão do estudante, né. E aí, para a realização do documentário, é necessário algumas etapas para se chegar ao produto final, né? Então, precisa da pesquisa, né? Precisa da elaboração do roteiro, precisa da produção, né? Para isso acontecer, a filmagem, né? O que demanda não só tempo, mas conteúdos que também podem envolver outras disciplinas, né? Como língua portuguesa, tecnologia, por exemplo, além de discussões que permeiam a área de humanas para além de geografia, né? Essa dinâmica interdisciplinar, ela pode se desenvolver através de um projeto, né? Ou mesmo
se tornar uma eletiva dentro da escola, com foco na produção de documentário, por exemplo. Assim como ela pode se desdobrar em outras etapas, né? Como, por exemplo, edição, ou mesmo uma mostra, ou um festival de documentários, né? Que pode ocorrer dentro da escola, ou se inscrever, enfim. Isso tudo vai variar de acordo com a intencionalidade e o objetivo que o professor tem com aquela habilidade, né? Então, existe a possibilidade também de eu trabalhar apenas com uma dessas etapas, né, que estão sendo propostas. Isso vai depender da realidade vivenciada de cada escola, né? Hoje, aqui com vocês, nós vamos optar por pensar no processo avaliativo da primeira etapa desse processo, né? A pesquisa para o documentário. Mas a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo um material, né, da imprensa oficial, que conta com uma série de livros, com roteiros de filmes brasileiros, com download gratuito, para aqueles que tiverem interesse, né, em se aprofundar mais um pouco nisso. Então, a gente ressalta novamente aqui que seja quaisquer que forem as avaliações adotadas, aqui no nosso caso, né, a gente vai falar um pouco da pesquisa, o estudante ele deve ter clareza sobre quais são os critérios e quais são os momentos em que ele será avaliado, né? Caso a proposta seja desenvolver todas as etapas, né, da produção do documentário, pesquisa, roteiro, enfim, todas elas, o estudante ele precisa ter clareza disso. Da mesma forma que nós devemos tomar cuidado para não avaliar só o produto final, né? Então, se ele for desenvolver todas elas e te entregar o documentário, para não avaliar só o produto que ele está me entregando ali, né? No caso, o documentário finalizado. Então, a gente reforça que a avaliação, ela não deve ser entendida como uma etapa final, mas, pelo contrário, ela deve ser contínua, ela deve ser formativa, né? Ela deve estar presente em todos os momentos. Bem, pessoal, então vamos focar a etapa de pesquisa. Toda pesquisa visa o conhecimento de uma determinada realidade. Cabe ao professor direcionar a pesquisa, indicando o que ele pretende que os estudantes alcancem. É preciso mostrar quais são os critérios desta pesquisa e o que ele quer obter, o que será avaliado. Aqui nós sugerimos, então, alguns critérios, como tema, justificativa, o cronograma, as imagens, os locais de filmagem. Esta situação de aprendizagem propõe o patrimônio como tema do documentário. Mas qual patrimônio será investigado? Por que foi escolhido este patrimônio pelos estudantes? Uma pesquisa para a produção de documentários possui particularidades, como pesquisar por boas imagens, em que lugares seriam feitas as filmagens, na rua, em casa, na escola. Quem poderia ser entrevistado sobre esta questão? A pesquisa do roteirista deve estar focada não apenas nos fatos sobre os assuntos do documentário, mas também em como mostrá-los claramente ao espectador. O que será mostrado? Quais serão as evidências visuais que darão apoio ao argumento apresentado no documentário? É importante apresentar o cronograma das etapas previstas para a realização da pesquisa e quais evidências de seu desenvolvimento serão solicitadas a cada momento. A avaliação da professora visa investigar a qualidade da aprendizagem e, se necessário, intervir no processo de produção do roteiro, através do ensino. Com a perspectiva de que os estudantes consigam avançar no desenvolvimento da habilidade, a partir do conhecimento que temos sobre a nossa educanda, aquela pesquisa era o melhor conhecimento da realidade que ela poderia produzir? A avaliação formativa deve acompanhar o desenvolvimento da pesquisa, para permitir a intervenção em sua produção. Por isso, ela precisa ser concomitante à pesquisa. Poderíamos solicitar que os alunos compartilhassem, em uma segunda aula, aquilo que eles já alcançaram e conversar se o resultado obtido até aquele momento caminha em direção aos objetivos propostos. Para finalizarmos nossa TPC de hoje, vale lembrar que a avaliação diagnóstica ajuda o professor a compreender o domínio que seus estudantes têm sobre os conteúdos tratados, diferentemente da avaliação formativa,
que procura, sobretudo, ajudar os estudantes para que percebam o seu desenvolvimento durante o processo de ensino-aprendizagem. Em outras palavras, a avaliação formativa não focaliza apenas o produto final da aprendizagem, uma vez que valoriza o erro construtivo como componente fundamental para a construção do conhecimento. Ou seja, é importante entendermos por que avaliamos. Precisamos superar a ideia de que a avaliação se faz útil estritamente para classificar e certificar. Afinal, o foco das avaliações é auxiliar a melhoria das aprendizagens de alunas e alunos. Sob essa perspectiva, as avaliações, tanto as diagnósticas como as formativas, produzem informações valiosas no que diz respeito à aprendizagem dos estudantes, às necessidades de recuperação, de reforço das aprendizagens, à própria prática em sala de aula, permitindo adequações e mudanças metodológicas. Dessa maneira, os resultados dos processos avaliativos devem auxiliar para que todos os estudantes avancem em suas aprendizagens e para que os professores façam eventuais ajustes em suas práticas para garantir a qualidade dessas aprendizagens. Bem, pessoal, eu gostaria de agradecer pela tua companhia no dia de hoje. Colocamos aqui o link do formulário, que gostaríamos muito de obter o teu retorno, a tua opinião, mais concretamente sobre esta TPC. Obrigada a todas e todos e até a próxima TPC da DE. Até a próxima. Tchau, tchau.